Boa noite, gente. Vocês estão bem? Graças a Deus. A gente tem as adversidades nossas, mas com fé e pela força de Deus a gente segue em frente. Na verdade, às vezes a gente pensa que a gente nem vai estar aqui no próximo culto, né? Mas pela graça de Deus a gente está, porque o Senhor está conosco, porque o Espírito Santo é que nos fortalece. E aí, diante dessas situações, que aí a gente lembra do que Deus falou com o apóstolo Paulo, né? Que o poder de Deus, o poder dele, né, se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E é dessa forma que o Senhor é glorificado em nossas vidas, né? Porque cada vez que a gente vence uma adversidade, uma batalha espiritual, uma tentação, a gente é fortalecido pelo poder de Deus. Então, assim, no momento da tribulação, no momento da tentação, a gente fica, né, meio atormentado. Porém, quando aquilo tudo passa, você se sente aliviado. Quando você permanece, né, temente a Deus, mediante a tentação, porque a tentação tem a ver com a cobiça do nosso próprio coração, e não com Deus, mas tem a ver com nós mesmos, a gente se sente fortalecido quando a gente passa por aquele período. E todas as coisas, como diz a palavra de Deus, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, cada vez que nós somos provados por algo em nossas vidas, cada vez que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, porque é Deus que permite as tentações, Ele não coloca, mas Ele permite sermos tentados, é para o nosso próprio fortalecimento. É para que a gente cada dia mais venha a ser firmado na graça de Deus, até o grande dia que nós iremos realmente ser revestidos de glória na eternidade, no céu com Deus. E lá, pense só nisso. Quando nós estivermos com Deus, quando nós estivermos frente a frente com o nosso Pai, nem pecado, nada, ninguém mais poderá nos tirar da presença de Deus, ou poderá nos atormentar, ou poderá nos desfalecer espiritualmente, ou poderá apagar o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Então, enfim, que o Senhor possa nos fortalecer cada vez mais. Mas a palavra de hoje não é sobre isso. Então, hoje, né, tem uns dias que eu estava pensando em falar sobre o culto a Deus. Só que hoje aconteceu uma situação no meu trabalho, não foi comigo, né? Foi com outra pessoa, mas que eu presenciei. E no momento que presenciei aquela situação, veio no meu coração para falar sobre relacionamento, né? Então, ia falar sobre culto a Deus. Só que, na verdade, quando a gente fala de relacionamento com os irmãos ou com Deus, tem a ver também com o culto a Deus, né? E eu ia ter primeiro eu vou abrir. Primeiro, vamos abrir Romanos 12 primeiro. Eu ia abrir Colossenses 4 primeiro, mas vamos abrir primeiro Romanos 12, né? Que é o versículo conhecidaço. Todo mundo conhece essa passagem. Romanos capítulo 12, versículo 1. A nova vida. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz o seguinte, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Nesse versículo 1 aqui do capítulo 12, o apóstolo Paulo está falando do culto a Deus, né? E o que é cultuar? Cultuar é prestar homenagem, né? Você adorar algo ou alguém. No nosso caso, a gente adora somente a quem? A Deus. A nossa vida, o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui é que a nossa vida tem que ser vivida de uma forma que nós homenageamos ao nosso Deus. A nossa vida, ela é vivida toda ela voltada para Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo começa falando aqui de sacrifício vivo. Por quê? Na antiga lei, era necessário que fossem mortos animais para que subisse um aroma agradável ao Senhor do sacrifício. Mas hoje, na graça, com o sacrifício de Jesus,
O aroma agradável que sobe até a Deus é por meio das nossas vidas totalmente entregues a Ele. Então o título aqui já fala a nova vida. E é isso que o apóstolo Paulo, ele vem pedir para os romanos, para que eles se deixem ser renovados por aquilo que o Senhor colocou em seus corações, por aquilo que Deus, a palavra de Deus coloca em nossos corações. Aquilo que o Senhor fala conosco, nós precisamos nos permitir sermos renovados por essa palavra. E é por isso que ele fala de culto racional. Quando ele fala de racional, quer dizer o quê? Racional tem a ver com razão, tem a ver com raciocínio lógico, né? Então, às vezes, a gente pensa que o culto a Deus é somente quando a gente vem aqui na igreja, né? E tem a questão da emoção. Nós somos pessoas emotivas, temos as nossas emoções e, através das emoções, também nos comunicamos com Deus. Aí tem as nossas emoções, né? Tem o manifestar dos dons do Espírito Santo e tudo mais. Só que, na verdade, quando tudo isso acontece, isso é um resultado daquilo que o apóstolo Paulo nos pede, nos ensina aqui em Romanos 12. Quando nós temos uma vida, toda ela cultuada, voltada para Deus, quando a gente se reúne na igreja, a gente apenas apresenta a Deus o resultado de todo o nosso trabalho, o resultado de tudo aquilo que nós fazemos cotidianamente ao Senhor. Tudo aquilo que nós entregamos cotidianamente ao Senhor está dentro de nós, está no nosso espírito. Então, quando a gente se reúne na mesma fé, no mesmo amor, a gente manifesta isso, a nossa vida, isso que está dentro de nós, ao Senhor. E é assim que a gente chama a atenção de Deus e que a gente vê o manifestar de Deus nas nossas vidas, o manifestar de Deus em nosso meio quando nos reunimos para cultuar o Senhor. Então, em muitos momentos, a questão de Deus não falou comigo ou algo parecido no culto, a gente fala, mas eu não me conectei, mas isso e aquilo, às vezes tem a ver com a nossa própria vida. Porque talvez no seu dia a dia, no meu dia a dia, eu não me conectei com Deus o suficiente. Porque o meu dia a dia, a minha vida tem que ser toda ela voltada para Deus. Eu não cultuo a Deus somente quando eu venho na igreja. Eu cultuo a Deus todos os dias, toda hora, a todo momento. E é por isso que a todo tempo, o diabo ele coloca coisas na sua vida, na sua mente. Para quê? Para impedir esse culto racional a Deus. Que é o quê? Eu decido entregar as minhas vontades ao Senhor. Eu decido entregar todas as minhas decisões ao Senhor. Tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. Então, quando eu faço isso, eu estou cultuando a Deus. Eu estou levando para Deus, fazendo com que um perfume, um aroma agradável suba até Deus, que é o quê? O aroma da obediência. A palavra de Deus fala que aqueles que obedecem a Deus, estes são os filhos de quem? Estes são os filhos de Deus. Os que ouvem o ensinamento de Deus e praticam os ensinamentos de Deus, esses são os filhos de Deus. E esse é o culto racional, é o culto aceitável. Que culto racional é esse que o apóstolo Paulo tanto fala? É a nossa vida verdadeiramente voltada para o Senhor, né? Como eu ouvi uma pregação, esqueci uma pessoa, mas o apóstolo, mas o pastor Rogério falou aqui no culto já algumas vezes sobre a metanoia, que é a transformação de mente. É isso que o apóstolo Paulo está mencionando aqui nessa carta, para que nós nos deixemos ser transformados pelo poder da palavra de Deus. Transformação de quê? De forma de pensar, transformação de comportamentos. E aí tem a ver justamente com a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, que é sobre relacionamento. Está tudo ligado, né? Eu até pensei que ia ficar fora, mas na verdade uma coisa está ligada com a outra. Então, a questão do meu relacionamento com os irmãos tem a ver com o culto a Deus. Por quê? Todo relacionamento, seja com Deus ou com pessoas, requer o quê? Sacrifício. O relacionamento com Deus, ele requer sacrifício. A gente não consegue se relacionar com Deus
fazendo as nossas próprias vontades. É impossível me relacionar com Deus fazendo a minha vontade. É por isso que lá em Lucas, se eu não me engano, é Lucas 23, que o Senhor Jesus ele fala que, Lucas 9, 23, na verdade, fala que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Que cruz é essa? É a necessidade que nós temos de entregar os nossos desejos e vontades ao Senhor e fazer a vontade de Deus. Porque em seguida ele fala que aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Aquele que encontrar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, quem vive a mercê da sua própria vontade, perde a vida eterna. E por que para nós é um sacrifício esse caminho? Por conta de nós. O sacrifício, como nós falamos de sacrifício a Deus em vida, não é porque Deus ele quer que nós o sacrifiquemos. É porque em nós há desejos e vontades inescrupulosos, se assim posso dizer, desejos e vontades que não agradam a Deus. Desejos e vontades que, se a gente for colocar em prática, a gente foge dos planos, do propósito de Deus, a gente foge da imagem e semelhança de Deus, a gente foge do culto racional a Deus. Então é por isso que a palavra de Deus fala de sacrifício. Não tem a ver com Deus, amado. Não quer dizer que Deus ele gosta, né, de sacrifício. Tanto que Samuel foi Saul que fez sacrifício, que desobedeceu a Deus, depois foi lá e fez o sacrifício, né? Então Samuel fala com o rei Saul que o melhor é obedecer que sacrificar. Então Deus ele não quer que nós simplesmente sacrifiquemos nesse sentido, né? Ele quer que nós obedeçamos a Ele. Ele quer que nós tenhamos uma vida obedientes a Deus. Só que por nós vivermos na natureza humana que nós vivemos, por termos em nós desejos ruins, coisas ruins dentro de nós, por viver na natureza carnal, aí os princípios de Deus se tornam sacrifícios para a minha vida. Aí quando a gente fala em perdoar, vivendo nessa natureza humana, se torna um sacrifício, um peso para a minha vida. Por quê? Porque perdoar é ruim? Não, perdoar não é ruim. Deus não fez um ensinamento ruim? Não, Deus não fez um ensinamento ruim. É porque a natureza humana nossa, ela não é boa. Ela não cogita com as coisas de Deus, não cogita com as coisas do Espírito, mas com as coisas da carne. E é por isso que os ensinamentos de Deus estar nesse caminho se torna sacrifício para cada um de nós. É por isso que Jesus ele fala que quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Por quê? Iríamos ter que colocar a nossa vontade de lado, sacrificar a nossa vontade para seguir a Cristo, para fazer a vontade de Deus. Tomar a nossa cruz, que é renunciar os desejos que há em nós. Porque o fato de nós sermos cristãos, o fato de nós estarmos em Cristo, de estarmos nessa nova vida, não quer dizer que os desejos eles irão desaparecer. Aqui, a palavra de Deus fala de quê? Que nós queríamos morrer para o desejo, mas os desejos irão continuar em nós. Eu decido morrer para o desejo que está dentro de mim, mas o desejo continua aqui, continua latente. Se eu me tornar uma bispa, uma apóstola, o desejo vai continuar dentro de mim. Por quê? Por conta da natureza corrompida em que o meu espírito habita. Porque o que se conecta com Deus é o meu espírito. O meu espírito se conecta com o espírito de Deus. Porém, a minha natureza humana quer impedir isso. É por isso que tem a questão da militância da carne com o espírito. Então, o sacrifício não é porque Deus quer que a gente viva sofrendo. Não é por isso. Até porque o sofrimento não tem a ver com Deus. Tem a ver com a nossa natureza humana. Tem a ver com aquilo que está dentro de nós. Então, à medida que a gente sacrifica esses nossos desejos para fazer a vontade de Deus, a gente está fazendo o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, que é o quê? Apresentando a Deus um culto
agradável, um culto racional. À medida que eu me deixo transformar, ser renovado, se a minha mente seja renovada pelo poder dessa palavra, estou apresentando a Deus um culto racional. Então, o pecado não está em ser tentado. Todos nós iremos ser tentados. Está em nós cedermos à tentação. Todos nós iremos ser tentados. Só que nós precisamos resistir às tentações. E aí, entrando na questão do relacionamento com os irmãos, lá em Colossenses capítulo 4, se eu não me engano. Capítulo 3, na verdade. Colossenses capítulo 3, versículo 12, diz o seguinte. Colossenses 3, 12. Capítulo, colocar no telão? Colossenses capítulo 3, versículo 12. Diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. 15. Seja a paz de Cristo o árbitro, ou seja, o condutor em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Então aqui o apóstolo Paulo, ele dá ensinamentos para a igreja de como se deve desenvolver um bom relacionamento com os irmãos. Gente, você prestou atenção, mas tanto no relacionamento com Deus que acabamos de ler, quanto no relacionamento com os irmãos, tem que ter o quê? O sacrifício. O sacrifício de quê? Da nossa vontade, da nossa natureza humana. E aí ele começa falando revestivos. O que é me revestir? Eu aceitar, ter a certeza no meu coração de quem eu sou hoje. Porque mesmo eu estando em Cristo, igual eu falei, os desejos carnais, a natureza humana, ela continua gritando dentro de mim. Mas isso não quer dizer que eu não sou um eleito, que eu não sou um separado de Deus. O que diz que eu sou um eleito separado de Deus são o quê? É a minha vida cultuada a Deus, que é a cada vez que eu resisto à tentação. Então, esse desejo que está dentro de nós, ele não define quem a gente é. Isso é apenas parte da natureza humana, consequência do pecado. Agora, o que eu faço com ele, isso sim diz quem eu sou. Então, o apóstolo Paulo ele fala, se revista como eleito de Deus, ou seja, se comporte como pessoas de Deus, como pessoas escolhidas de Deus, né? Santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Gente, nós iremos ter que sacrificar as nossas vontades, iremos ter que sacrificar a nossa razão em muitos momentos da nossa vida para que a gente desenvolva um bom relacionamento com as outras pessoas. Nós temos, todo mundo é uma pessoa difícil. Todos nós temos, né, nosso lado difícil de lidar. Porém, há pessoas que são mais difíceis ainda de lidar, né? Aquela pessoa, todo mundo fala, gente, mas fulano de tal é muito difícil. Eu já trabalhei, convivi com muitas pessoas difíceis. Pessoas que, né, quando eu cheguei no lugar, falaram logo, cara, abre o olho, tá? Porque fulano de tal é assim, assado. E fulano de tal realmente é uma pessoa difícil de lidar. Mas no momento ali que a gente precisa ceder, a gente precisa ceder a nossa razão, a gente precisa ceder a nossa vontade, às vezes, de se defender, às vezes de gritar, de falar, mas eu estou certa.
a gente às vezes precisa colocar isso de lado para desenvolver um bom relacionamento com todas as pessoas. Então, o relacionamento com as pessoas, assim como o de Deus, requer sacrifício. Sacrifício das nossas vontades. Às vezes a gente vai querer ficar ali discutindo, você tem razão. Se você sabe que você tem razão, já está ótimo, já está ok. Não precisa a gente querer ficar provando para as pessoas que a gente tem razão, não precisa disso. No momento oportuno, as pessoas vão perceber que você tinha razão. Não precisa discutir sobre quem tem ou quem não tem razão. No momento certo, as pessoas vão perceber que você de fato tinha razão. Então a gente precisa se humilhar, como diz a palavra de Deus, para no momento oportuno ser exaltado por Deus. Então assim, não queira construir um relacionamento baseado em sua própria verdade. Eu sou o dono da verdade, eu tenho sempre razão. Pense numa pessoa que passou a vida inteira sendo a dona da razão. Sempre quis ter razão em tudo, sempre estava certa. E às vezes até estava certa, mas a maneira de expor, as suas questões não fazia sentido para as pessoas. Porque cada pessoa tem uma forma de entender, de ver as coisas. E aí a gente precisa ter a mente de Cristo no sentido de quê? De conseguir ver, ter a visão, olhar as coisas pela ótica da outra pessoa. Porque às vezes a pessoa não consegue entender o que nós entendemos por conta do ponto de vista dela, da forma dela de ver. E aí, quando a gente começa a ceder por meio do nosso relacionamento com aquela pessoa algumas coisas, a pessoa começa a entender aquilo talvez que você queria explicar, que você queria falar. Então, o nosso relacionamento com as pessoas, assim como o de Deus, não é baseado num eu sei, eu tenho certeza, eu tenho razão. Gente, para o relacionamento ser legal, a gente vai ter que, em diversos momentos, muitas das vezes, se fazer de bobo. Muitas pessoas, por a gente querer desenvolver esse relacionamento bom com outras pessoas, vão nos chamar de bobos. De pessoas, você precisa ser mais esperto, ser mais isso, ser mais aquilo. Só que Deus não nos chamou para ser mais esperto, mais isso, mais aquilo. Deus nos chamou para manifestar para as pessoas uma nova forma de viver, uma maneira diferente de viver. Então não é pensando e me comportando como as outras pessoas que eu vou mostrar para o mundo uma nova forma de vida. Que eu vou mostrar para as pessoas que é possível sim ter uma nova vida, mesmo vivendo nesse mundo conturbado que a gente vive. Então, o bom relacionamento com os irmãos é como o apóstolo Paulo disse aqui, precisamos estar dispostos a fazer sacrifícios. E ter humildade é algo que a gente adquire por meio de sacrifícios. Por meio de sacrifício da nossa própria razão. Talvez você que está aqui, que está aí ouvindo, em muitos momentos da sua vida, e eu creio que principalmente quem é casado, já teve que abrir mão da sua razão de estar certo para manter o bom relacionamento. Isso não está errado. Não faz de você a pior pessoa, não faz de você uma pessoa boba. Porque no momento certo, aquela pessoa vai perceber que você tinha razão. Aquela pessoa vai entender que você estava certo. Não precisa você discutir, que você tem razão. A pessoa vai perceber por meio da sua forma de reagir àquela situação. Então, não pense que a gente vai conseguir adquirir um bom relacionamento com as pessoas sempre querendo debater, sempre querendo discutir. Gente, eu já discuti e debati muito e eu me cansei, busco não fazer isso. A minha natureza humana é aquela natureza de querer brigar, querer ter razão, querer falar, fazer e acontecer. E Deus sempre me coloca com pessoas para justamente se trabalhar essa questão na minha vida. De me calar, de abrir mão de estar certa, de abrir mão de ter razão. Para o quê? Desenvolver em mim a humildade que eu preciso para servir a Deus. Então a gente precisa desenvolver a mansidão, a humildade,
tudo isso em nós. E como que a gente desenvolve esses frutos do Espírito Santo? É por meio da convivência com os irmãos, do relacionamento com os irmãos. E aí, na prática, cada vez que a gente abre mão de coisas, né, a gente vai conseguindo mais mansidão, mais humildade, mais paciência para lidar com as pessoas. E aí as pessoas vão falar assim, cara, como é que você suporta fulano de tal? E aí, você fica amigo de fulano de tal, que todo mundo odeia. Por quê? Porque você soube ali ceder algumas coisas no seu relacionamento com aquelas pessoas. Então, a gente não precisa ficar brigando o tempo todo, querendo mostrar que temos razão o tempo todo. Cada pessoa tem um ponto de vista diferente, tem uma forma de ver diferente as coisas, né? Às vezes a forma daquela pessoa ver o mundo é diferente da forma como nós vemos, como você vê. Então, na situação em que eu presenciei hoje, uma situação boba, e surgiu, tipo assim, um desentendimento, uma discussão, duas pessoas legais, ao meu ponto de vista, duas pessoas legais, discutindo por uma coisa boba. Uma coisa que não tinha necessidade. Por quê? Não quis abrir mão de ter razão. Se uma pessoa ali abrisse mão e falasse, pô, beleza, desculpa aí, tá, beleza. E não simplesmente não falasse, não reagisse, né? Não reagisse à conversa e saísse, ia ficar de boa. Mas ali, o que começou ali? Uma raiz de ressentimento. A pessoa começa o quê? Tomar ranço, como dizem as pessoas, da cara da outra por conta dessas situações. Então, se deixasse para lá, mesmo tendo razão, deixa para lá, ai, tá bom. Que Deus abençoe e saísse, aquilo ali ia cair no esquecimento e cada vez mais ia desenvolvendo um bom relacionamento com aquela pessoa. Mas se a gente ficar o tempo todo querendo debater, ai, a pessoa falou um ar, vamos debater, discutir, a pessoa falou que eu tô bonita, então que eu tô feia, vamos brigar agora. A gente não vai conseguir desenvolver um bom relacionamento. E o que é pior, pelo menos a gente não consegue dormir com a consciência tranquila. Mesmo você tendo razão, quando você discute com alguém, você não consegue dormir com a consciência tranquila. Então é melhor a gente dormir com a nossa consciência tranquila. Porque no tempo certo, Deus vai fazer com que todos vejam que você tinha razão, se é que você tem razão. Se eu tinha razão, se eu tenho razão, no momento certo, Deus vai fazer as pessoas enxergarem isso. Não é que eu quero dizer que a gente tenha que tolerar, né, sofrimento. Não é isso. Mas a gente tem que aprender, como diz aqui no versículo 3, a suportar as coisas, né? A gente tem que aprender a suportar essas situações. Suportar como? Saber relevar. E à medida que você vai relevando, você vai aprendendo. Você vai se crescendo mais, você vai se desenvolvendo enquanto pessoa, enquanto cristão, enquanto ser humano. Então a gente precisa aprender a suportar. E suportar significa justamente sustentar o peso, né? Ter algo sobre si, ser capaz de resistir a seu peso e a sua força. Então, sobre cada um de nós carregamos a responsabilidade de levar o reino de Deus de alguma forma. Isso é um peso. Não de forma negativa, mas a gente tem algo sobre nós. E a gente precisa aprender a ter resistência, resiliência, como as pessoas dizem, para carregar esse fardo que está sobre cada um de nós. De que forma? Suportando. Suportar exatamente isso, sustentar, né? Aquilo que o Senhor colocou na sua vida, aprenda por meio de abrir mão, por meio da palavra de Deus, a suportar, a sustentar aquilo que está sobre você. E quem é que nos ajuda, nos ensina, nos dá força para manter essa sustentação? É o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus em cada um de nós, que nos dá força, que nos sustenta para a gente suportar essas situações que o Senhor coloca em nossas vidas. E é por isso que o apóstolo Pedro, né, ele fala que o Senhor irá nos firmar, nos fundamentar. De que forma? Por meio dessas situações, por meio dessas adversidades. A cada vez que você passa por uma adversidade como essa, né, com um relacionamento com outras pessoas, e você
sobrevive, você suporta, você se mantém ali sustentado, você é cada vez mais firmado em Deus, cada vez mais firmado pelo Espírito Santo. A ponto de, em muitos momentos, aquilo não tem mais relevância na sua vida. Você naturalmente não vai mais reagir da mesma forma. Você vai colocando nas mãos do Senhor, aprendendo a colocar nas mãos de Deus. Por quê? A gente precisa aprender a desenvolver um bom relacionamento com as pessoas. Porque se formos parar para pensar, se você for parar para pensar, se a gente for discutir toda vez que a gente acha que a gente tem razão, a gente vai viver brigando uns com os outros o tempo todo, como a gente vê nas mídias sociais, o tempo todo, as pessoas brigando, cada um querendo o quê? Querendo sustentar a sua razão, a sua verdade. Então, discutindo e brigando, sendo que poderia estar fazendo o quê? As pazes. Falando uma coisa boa, né? Passando coisas boas para outras pessoas, uns para os outros, ao invés de, como as pessoas dizem aí, né? As mensagens de ódio que as pessoas desferem. Mas por quê? Porque nós temos uma natureza que quer, a qualquer custo, fazer com que a nossa verdade, com que aquilo que a gente acha que está certo, seja colocado, seja ali, que a pessoa receba de qualquer forma, a qualquer custo, mas não é assim. A própria palavra de Deus fala, e quem convence é o quê? É o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convencer, o apóstolo Paulo poderia vir aqui agora pregar para a gente. Se o Espírito Santo não nos convencesse, a palavra ela não iria nos transformar. Então, não depende de nós, depende de Deus. Às vezes é melhor a gente orar, a gente ir falar com Deus do que a gente ficar discutindo certas coisas. E sabe o que é? Depois que passa, a pessoa que te ofendeu não está nem lembrando que te ofendeu. Nem lembrando daquela discussão e você fica na sua mente, cara, eu briguei, eu discuti, eu falei, não sei o quê. Por quê? Em você habita o Espírito Santo. E Deus não gosta que a gente fica, discutindo e brigando. Acontece, vai acontecer e vai, porque a natureza humana, a gente vive nela. Mas a gente pode aprender com as situações a suportar e a viver bem com as pessoas. A vida vai ser perfeita, cor-de-rosa? Não. Mas tem coisas que a gente precisa sacrificar para manter um bom relacionamento com os irmãos em Cristo aqui na igreja, no trabalho, na escola, aí em casa, né? Quem é casado no casamento precisa aprender a ter um bom relacionamento. E um bom relacionamento, ele é baseado em sacrifícios. Leva isso para sua casa hoje. Um bom relacionamento, ele é baseado em sacrifícios. O culto a Deus é baseado em quê? Em sacrifício da minha vontade durante todo o meu dia a dia. Bom relacionamento com Deus é sacrifício de nossas vontades. Relacionamento com as pessoas, sacrifício das minhas vontades. Não quero dizer que você tenha que se anular. Não é isso. Não é que você tenha que se anular. Mas é que se você sabe que você está certa, isso basta. Você expôs. A pessoa não aceitou. Isso tá bom, tá tudo bem. Você não precisa convencer ninguém de nada, porque o convencimento quem faz é o próprio Espírito Santo e a pessoa também tem que abrir a mente para ouvir o que você tem a dizer, seja lá o que for. Então, resumindo, levem para casa isso, o relacionamento com Deus e com as pessoas. É necessário que nós façamos sacrifícios o tempo todo, tá? Então, não se preocupe, às vezes a gente sofre, né? Porque a gente quer ter um bom relacionamento com alguém, né? Gente, eu não estou falando aqui que a gente tem que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu não quero dizer que principalmente quem é casado, sofre algum tipo de violência, tem que permanecer nisso não, tá? É diferente, é totalmente diferente. O que eu quero dizer é que, às vezes, para a gente manter uma boa relação, é preciso a gente, às vezes, deixar a pessoa achar que ela está na razão. Mas não quer dizer que a gente tenha que se anular em situações de violência, por exemplo, violência doméstica, enfim, não é isso. Mas um bom relacionamento é baseado no sacrifício das nossas vontades, amém?